Então agora voltamos, estou aqui novamente para mais uma live anunciada aqui nas nossas redes sociais aqui do Espaço Devi. Eu me chamo Fátima e hoje tenho o prazer de interagir, de aprender aqui com a Fernanda Ben, a qual, vamos ver, ela agora está me chamando, então nós voltamos aqui, tudo bem, então já vou interagir com ela. Muito obrigada para vocês que estão entrando. Já. A Fernanda Ben, eu tive o prazer de conhecê-la. Oi, Fátima. Num evento lá em São Paulo, ano passado. Ô, Fernanda! Que bom que deu certo. Só um pouquinho, deixa eu arrumar. Muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Igualmente aqui. Vamos fazer umas checagens com relação ao nosso áudio. Tá. Vou perguntar aqui para as gurias como é que estão aqui. Ó, nós temos aqui Ben Consultoria, ó, teu pessoal aí, Thaisa Yoga, porque caso dê algum ruído, aí a gente tem que usar, eu uso o fonezinho de ouvido, às vezes não é necessário. Adriana Class. Thaisa, como é que está? Fernando, está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem baixinho. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar ao máximo aqui o meu microfone. E agora, melhorou. ficou bom? Tá bom. Ficou. Então, pessoal, boa noite. Eu tenho o prazer de estar aqui no Espaço Devi para essa conversa. E eu me sinto muito grata, muito feliz de ter a Fernanda ter nos aceitado o convite, porque eu sei da tua agenda, Fernanda, sei da tua agenda, eu já vi o teu pique de trabalho, mas, assim, nós estamos tendo, assim, uma sorte de estar o universo, assim, a nosso favor, no sentido de conseguirmos estar trazendo esses conteúdos que estão sendo tão importantes para o nosso público neste momento. Porque levar esse conteúdo. Levar esse conteúdo para as pessoas que a gente se conecta, para as pessoas que estão seguindo o nosso espaço integrativo e holístico e que estão buscando informações para apurar e para formar o seu conhecimento. Eu mesma tenho aprendido muito aqui, com diversos profissionais, e eu acho que foi uma forma, assim, sagrada, que eu digo, nesse momento, de a gente poder estar, dessa forma, aprendendo, interagindo, levando, contribuindo também, né? Então, Fernanda, eu gostaria que eu digo que tu é a farmacêutica bioquímica, mas tem muitas outras formações, reside em Curitiba, né? Atua no Instituto Fernanda Ben, na Nova Ciência também. Eu gostaria que tu te apresentasse, pode ficar à vontade. Sim. E vamos discorrendo sobre a pergunta, né? Sobre a importância do equilíbrio do terreno biológico, o que é. Tá bom. Eu vou falar bem rapidinho. Eu sou Fernanda, né? Eu sou farmacêutica bioquímica e tem algumas especializações. Logo que eu me formei, eu montei a minha... Era para eu ter ido para a área de desenvolvimento de produto cosmético. Sempre gostei da parte dos cosméticos orgânicos, da parte de controle de qualidade. Acabei montando uma farmácia de manipulação, isso há uns 8 anos atrás, quando eu me formei. E por uma sorte, uma farmácia pequena de bairro, acaba chegando muito cliente de balcão, né? Isso acaba estimulando o farmacêutico a ter que buscar muito conhecimento, né, para atender todos os tipos de clientes. Um que tem uma artrite reumatoide, outro que tem uma depressão, enfim. E eu fui muito abençoada que acabei conhecendo a parte da medicina integrativa. E isso me surpreendeu muito, né? Porque o que era aquilo que eu não tinha aprendido na faculdade? Porque na faculdade
o que que o farmacêutico aprende, né? Problema de estômago, o que que você tem? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, né? Os prazóis da vida. E dentro, com um olhar um pouco mais integrativo, você consegue perceber que alguma coisa levou aquele desequilíbrio, né? E o que que levou aquele desequilíbrio? Será que é metal tóxico que está alterando o perfil enzimático? Será que é alguma congestão hepática, né? Será que é algum problema emocional que essa pessoa não está conseguindo digerir alguma situação? Então, eu consegui conhecer, ter acesso a esse olhar um pouco diferente, me encantei com isso e comecei a fazer cursos. Fiz nutriendocrinologia, homeostase hormonal, fiz cursos de ozonioterapia, cursos de florais de Bach, cursos de outras terapias da biofísica, microscopia de campo escuro, fiz cursos pós-graduação em biofísica, biofísica quântica, farmacologia clínica, fiz pós-graduação em farmácia clínica, e aí foi indo. Suplementação, fitoterapia, isso é pós-graduação. Aí fiz alguns cursos que não são pós-graduação de... entra a medicina chinesa, saúde da mulher, enfim, né? E aí, quando você entra nessa área, você acaba não parando mais. E é um conteúdo muito rico, né? E aí é uma necessidade, e aquilo se torna um objetivo de vida, né? Você buscar... Porque quando você se vê, por exemplo, eu lembro que quando eu montei a minha farmácia de manipulação, você começa a ter acesso, né, a um produto com preço basicamente de custo. E aí a primeira coisa que eu fiz foi manipular 180 cápsulas de omeprazol para minha mãe. Aí eu fiquei pensando, ainda bem que eu não consegui entregar essas cápsulas para ela, acabou ficando porque ela morava no interior do Rio Grande do Sul e logo eu percebi, né? Mas o que que eu quis dizer com isso? Que na maior da boa intenção, eu era um agente que estava levando o problema, né? Então o paciente chegava às vezes pedindo uma ajuda e quando você sugere algum remédio para dor, um analgésico, você está, digamos que afastando ele de ele buscar a causa do problema dele e conseguir se curar. Isso mesmo. E a autorresponsabilidade e a consciência começaram a entrar em jogo aí, começou a pesar. Claro, porque e aí você pensa, né? A gente sempre é o amor que move, né? E aí você começa a pensar, meu pai tem isso, minha avó tem aquilo, minha mãe tem aquilo. E aí você começa a querer buscar, principalmente para você, a sua melhora, né? Em primeiro lugar, a gente quer buscar a melhora para os seus familiares. E aí você começa... Aí, quando eu comecei a descobrir tudo isso, e aí eu descobri a biofísica, técnicas de desintoxicação, de reprogramação mental, aí eu já comecei a perceber que os pensamentos e os sentimentos também tinham uma influência muito forte naqueles processos de patologia, né? E aí eu já não conseguia ajudar esses pacientes, por exemplo, na farmácia eu já conseguia indicar uma fitoterapia, já conseguia fazer coisas muito legais. Mas aí eu já comecei a perceber que tinham outros processos que faziam parte da cura daquele paciente. Processos emocionais, que ele precisaria de alguns outros cuidados. E acabei montando uma clínica integrativa em Curitiba. E a farmácia, para mim, faz 6 anos, mais ou menos, que é uma farmácia diferente. Ela é uma farmácia que, basicamente, desenvolve produtos que eu ensino ou que a minha clínica consumia. Então, é uma farmácia que, se você ligar, não vai ter valsartana, não vai ter simvastatina, não vai ter omeprazol, não vai ter nada desses ativos, né? Porque você passa a não acreditar naquilo. E quando você não acredita, aquilo para de fluir. Então, eu tive muita sorte, né? Fui muito proativa, montei minha clínica, tinha vários parceiros que trabalhavam na minha clínica, que faziam terapias integrativas, e comecei a desenvolver um trabalho muito legal em Curitiba. Depois eu conheci meu marido, que foi um professor meu na pós-graduação em física quântica aqui em São Paulo. Ele teve um processo de patologia muito grave, que foi um hepatocarcinoma, ele chegou a fazer metástase cerebral. O médico deu para ele 1 mês de vida. Eu acho que
isso vale a pena tu dar esse relato, porque eu me emociono É lindo. de E aí, saber. Eu acho que isso te move, né? move. E aí, o que que aconteceu? Eu já estava lá, eu tinha muitos, Deus, eu fui muito abençoada, porque eu era muito, as coisas costumavam sempre dar tudo certo para mim. E aí eu já tinha alguns pacientes que se curaram sem quimio e sem rádio, com aquilo que eu estudava, que eu acreditava, que era uma alimentação diferenciada, né? Terapia Gerson, enema, desintoxicação. Alguns pacientes iam para constelação familiar e essas terapias. E eu tive muita sorte que esses pacientes responderam e se curaram. Então, só que era o quê? Eram dois pacientes que tinham câncer de próstata, uma de mama e um de intestino. Eu tinha 4 pacientes. Só que aquilo, os únicos 4 que eu tinha atendido tinham dado certo. E desses 4, 3 não fizeram químio nem rádio. Então a minha motivação, minha Ó, autoestima estava lá em cima, né? E aí, quando. Pode deixar. Uhum. Aí, quando eu conheci meu marido, 2 meses depois já descobriu ali essa situação. Eu conheci ele, 2 meses depois já descobriu essa situação de saúde ali gravíssima, né? O médico deu para ele 1 mês de vida, porque era um sei. hepatocarcinoma grau 4 que estava do lado da porta hepática. E a gente nem sabia que tinha já uma metástase cerebral. Só que eu não sei se na minha fé, que era muito grande, e com aqueles casos que tinham acontecido, eu simplesmente acredito. Para mim, eu olho as coisas meio exatas, né? Não, isso aqui tem uma causa, se trata a causa, resolve o problema. Não, se a célula cancerígena se comporta assim, se eu tirar o suprimento, agir assim, assim, eu vou tratar, vai melhorar. Então, eu tinha esse dinamismo, essa confiança, e eu acreditei, eu não fiquei com medo, ai, vai morrer, ou isso, ou assado. Eu, aí eu falei assim, não, a gente vai começar urgente com uma terapia Gerson, que é para de comer, vai tomar só suco, né? Fazendo as limpezas intestinais e fazendo as terapias de desintoxicação, frequências, enfim. E chegou 1 mês, ele estava bem melhor, porque ele estava muito mal de saúde, né? Se sentindo muito mal. Passou aquele 1 mês que o médico tinha dado, e a única opção para ele não tinha opção de químio nem rádio, porque era um hepatocarcinoma grau 4. E como meu marido ele trabalhou muito tempo em hospital, o médico era amigo dele, o médico falou: olha, a única chance é um transplante, a sobrevida seria 2 anos com sorte. Só que como que você vai transplantar um paciente que já tem metástase? Qual que é o sentido de fazer uma imunossupressão? Ou seja, não tinha o que fazer mesmo. Aí a gente fez a terapia, passou 1 mês, estava vivo e se sentindo bem melhor. E aí a gente seguiu na terapia, ele ficou ali 40 dias só na terapia Gerson, depois a gente começou a mudar a alimentação, introduzir alguns alimentos, né? E aí Uhum. foi aquela luta, lá com 7 meses estava diminuindo. Só em parar de crescer um tumor desses já é uma vitória. Já é Só em uma parar de conquista, crescer. sim. Isso. E aí lá com Uhum. uns 7, 8 meses já estava bem pequenininho o tumor. Aí a gente, digamos que meio que deu uma relaxada na terapêutica dele, né? Porque era uma terapêutica muito pesada, eram horas e horas de frequência, dia, de alimentação e tudo, né? Aí ele voltou a convulsionar, ele acabou parando num pronto-socorro, né? E aí a gente descobriu a metástase, o tumor cerebral. E aí a gente voltou na terapêutica e mesmo cansados, né? E aí a gente foi indo, e aí até com 1 ano e pouco conseguiu, ali 2 anos, conseguiu que os tumores sumissem, né? Os marcadores. Claro que o corpo continua meio desequilibrado. E aí a gente vem buscando e hoje tá bem melhor, né? Mas, tipo, sem tumor, já faz ali 2 anos que a gente teve essa vitória. E o que que isso aconteceu nesse meio tempo? Eu conhecia muitas pessoas dessa área da biofísica, eu fazia cursos com o pessoal da ozonioterapia, da medicina integrativa, e isso acabou por ser um fato muito. E o meu marido era uma pessoa bem conhecida nessa área também, né? Porque ele desenvolve tecnologia biofísica, ele era professor de algumas pós-graduações, Sim.
E Vamos aí, apresentar o Alexandre, qualquer hora vamos fazer uma live com ele, falando lá ele, da nova ciência, né? nossa, ele tem um conhecimento muito legal. Eu, E eu aí, sei. E aí, Amanda, o que aconteceu? Acabou, os meus colegas, todos começaram, a gente acabou abrindo a público, né, sabendo o que estava acontecendo, e o que mais impressionava é que ele estava vivo, né? E aí, os meus colegas queriam saber como que estava sendo feita essa terapêutica, como que eu estava tratando as crianças autistas. Nesse meio tempo, eu já tinha muito caso de paciente de emagrecimento, de depressão, alguns casos de câncer, e começou a surgir muito paciente autista nesse meio caminho. E a terapêutica para o câncer hepático começou a melhorar os pacientes autistas, olha isso. E aí, tipo, começou a movimentar aquelas crianças autistas, enfim, e os colegas queriam saber, e isso comecei a fazer alguns. Eu não tinha como receber, naquela loucura que estava a minha vida, como receber esses profissionais, esses meus colegas, amigos, cada um em um dia na clínica. Eu ia perder muito tempo. Aí eu fiz uma reunião, um encontro, tipo, cobrei só o coffee e recebi todos no mesmo dia. Aí eu pensei, nossa, essas pessoas vieram de outros estados, eu vou fazer uma coisa legal, né? E aí eu montei tipo um cursinho com que eu fazia na clínica, que eram o quê? 90% terapias biofísicas. E o meu marido é o cara da terapia biofísica, né? E aí ele começou, ele deu aula, né? Ele já dava aula, mas ele ensinou ali os colegas, fez um movimento super legal, as pessoas aprenderam bastante, e isso virou um curso, uma pós-graduação em tecnologia biofísica aplicada à saúde, que hoje a gente está na segunda turma aqui em São Paulo, tem 490 alunos. Olha isso. Isso que você sabe, e isso que nessa confusão toda, a divulgação é a última coisa que eu sei fazer. Eu não, a gente vai levando, parece que a gente, nessa situação de quando você passa por uma mudança tão drástica na sua vida, você vai levando, né? E vai caminhando. E graças a Deus acabou dando tudo certo, né? E eu, nesse meio caminho, eu mudei de Curitiba para São Paulo. Então, tenho espaço agora para São Paulo, onde eu trabalho hoje mais com ensino. E a minha clínica vai reabrir agora em Curitiba, mas com outro conceito. A gente vai colocar já na clínica inteligência artificial. Então, é uma nova tecnologia que meu marido está desenvolvendo, que vai começar a ser usada lá na clínica, onde essa tecnologia ela consegue, através do campo mórfico, fazer uma avaliação do paciente e nos dá muitos dados que potencializam ali o resultado terapêutico, né? E direcionam a terapêutica biofísica. Então vai ser uma coisa assim meio... Uma certa neutralidade de, né, esse aparelho, essa tecnologia. Hoje a gente tem uma tecnologia de análise, que é o ProSync, que o meu marido desenvolveu já faz ali uns 7, 8 anos. O que essa tecnologia faz? É uma biorressonância eletrônica, ela consegue analisar qual metal tóxico a pessoa tem, qual parasita, qual alimento faz bem ou faz mal, qual órgão tá bom ou não tá. Ela consegue fazer isso, mas depende do contato com a pessoa, né? E é um teste um pouquinho mais manual. Já o que a gente pretende desenvolver ali já é uma coisa um pouco mais, digamos que a gente vai usar a tecnologia de inteligência artificial para também analisar os dados. Porque os dados a gente tem, só que o que a gente vai fazer com esses dados? A gente descobriu que o paciente tem chumbo, tem cádmio, tem ascaris, tem depressão e tem fígado ruim. Tá, e aí, o que eu faço? Entendeu? O resultado é uma coisa, o como interpretar esse exame e montar uma terapêutica é outra. Então, isso que que o meu marido está desenvolvendo, uma tecnologia para tentar trazer inteligência na análise de dados. Então, é isso que a gente faz hoje, né? Eu estou mais focada no ensino. Nesse meio caminho também tem uma coisa muito fantástica, né? Última coisinha aí que eu faço. Eu apoio meu marido na nova ciência e eu com 2 sócios, a gente desenvolveu, montou uma empresa com mineral zeólita. Não sei se você já viu falar da zeólita. Sim, é o que nós deixamos esse assunto aí. Eu já marquei a segunda live contigo para
toxinas, né? Então eu pensei em nós fazermos aqui, ó, nós temos uma agenda aqui, toxinas e metais tóxicos, saiba como evitar e tratar. E Então, tratar. está na nossa agenda aqui do mês de outubro. Então, Fernanda, para o dia, já informo aí na tua agenda, dia 29 de Sim, 10. já estou falando para Nós a Luciana combinamos aqui. hoje mais assim sobre o terreno biológico, né? A importância Sim, disso tudo, como tu conseguiu identificar esses tratamentos, né? E dar início. E deixamos as toxinas, então. Ó, pessoal, dia 29 de outubro, então. e Outra live. só para saberem o que vai ter nessa live, como que Arredondar. surgiu isso, essa zeólita surgiu como uma colega minha, que é filha de uma paciente que se tratou lá na clínica, né? Uma colega, não, uma amiga, se tratou de câncer. Ela descobriu que tinha zeólita no Brasil, que era um mineral que tirava a toxina do corpo. Eu falei, como assim? No outro dia a gente estava indo para Natal para saber que mineral era esse e como que funcionava. Aí eu já trouxe aquilo para os alunos, por quê? Porque imagina uma pessoa ter acesso a um produto 100% natural que tem a capacidade de desintoxicar seu corpo. E daí a gente desenvolveu a zeólita, colocando frequências na zeólita. E eu garanto, assim, hoje a gente vai falar de terreno biológico. O primeiro passo para tratar o terreno biológico é limpar, é desintoxicar. E vai ser com a zeólita. É o produto-chave, custa assim baratíssimo, é coisa de R$ 50 um tratamento. Eu vou até trazer fotos na próxima live, pessoas com... Tem caso de câncer que se curou, pessoas com psoríase, com esteatose hepática, doenças autoimunes, diverticulite. São inúmeros, assim, mais de 600 relatos que a gente já tem com a terapêutica, com uma coisa tão simples, né? Mas a gente vai dar o que a gente prometeu aqui para as pessoas da live, né? Aqui hoje, e aí no dia lá depois a gente vai estar trazendo aqui para o espaço umas novidades para contribuir com essa saúde aí, com esse olhar mais integrativo, buscando mais coisas da natureza junto com nossos quânticos, né? Com nossos corais quânticos. E eu acho que é isso aqui que me move, Fernanda, aqui no espaço, Levi, esse olhar e essa promoção assim da saúde, de trazer tudo aquilo que a gente sabe que está sendo disponibilizado pela ciência, pelas pesquisas, e que ainda está muito velado. Então, é nesse sentido que a gente está... Que é o que nos movimenta, né? Por quê? Mas só que o crescimento disso, o entendimento das pessoas, eu acho que vai ser... Tem um seu crescimento tempo, muito... né? Tem seu tempo, só que ele começa a ser exponencial. Por quê? Porque quando você fala coisas que fazem sentido, por exemplo, se você tem dor, é o corpo falando, tem algo errado. Tomar um remédio para dor não faz sentido. Se tem uma inflamação no corpo, é o corpo reagindo, se defendendo de algo. Bloquear com anti-inflamatório não faz sentido. Eu não preciso. Você falou isso para qualquer paciente, ele vai entender. Porque é uma linguagem verdadeira e simples. E quando você fala assim para o corpo, paciente, indo já para o conceito do terreno biológico, existe um aquário. Nesse aquário tem os peixinhos, ok? A água desse aquário está toda suja, cheia de metal tóxico. A comida que você coloca para o peixinho não é própria para peixe. Você está dando hambúrguer para esses peixinhos, ok? E nesse aquário está cheio de parasita, comendo o que tem de bom nesse aquário. Então, além de você dar comida ruim para esse peixinho, nesse aquário, você tem parasitas que só usufruem do que é bom. Como que você acha que vai ficar a saúde dos peixes? Ruim. Eles vão adoecer. Então, imagina o seu corpo sendo um aquário, onde os peixes são as suas células. E você toma uma água cheia de flúor, de cloro, de toxina. A fruta que você come tem agrotóxico, tem pesticida. O shampoo, o sabonete que você usa tem solvente. Isso vai sujar a água do seu aquário. Você come hambúrguer, bebe Coca-Cola, você ingere alimentos cheios de agrotóxicos, né?
Esse alimento, o corpo não nutre o seu corpo. O seu corpo só gasta energia para tentar se livrar disso. Então, as células do seu corpo começam a sofrer. Você tem no seu corpo toda essa condição de uma água suja, né? Que você ingeriu. Toda essa condição de toxicidade começa a diminuir, a dificultar a ação do seu sistema imunológico, dificultar a ação das suas enzimas. Então, a sua defesa fica fraca. Então, os bichos vão proliferar, ok? A mesma coisa que acontece no aquário vai acontecer no seu corpo. Se a água do seu aquário... É muito bom esse exemplo do aquário. Foi a melhor explicação que eu tive de terreno biológico para poder entender e também fazer as explicações aqui, foi com esse exemplo. Fernanda, teu. Ai, que legal. Mas isso veio... Lá do Congresso. Esse aquário, a gente tem um aquário marinho na Nova Ciência. É um aquário gigante. Sim. Esse aquário, ele existe uma simbiose. Os peixes vivem em simbiose, né? É um aquário que tem a temperatura certa da água, tem o grau de salinidade, que são os minerais da água, tem um filtro bom, tem a maré, porque é um aquário marinho, que é artificial, mas funciona no movimento. À noite, vai chegando lá por 6 horas, começa a diminuir a luz do aquário. Então, tem o ciclo de luminosidade do aquário. Uhum. E a água que é colocada nesse aquário é uma água de osmose reversa. Esse aquário da Nova Ciência é um aquário de mudas. Então, manter um aquário marinho é super caro, né? Mas a gente nem tem custo para manter, porque esse nosso aquário, ele dá tanta muda de diferentes tipos de corais, que as pessoas vão lá se vende muda desse aquário. E é um aquário de alta qualidade e que os produtores nem entendem por quê. É porque a gente, além de colocar uma água de osmose reversa nesse aquário que é necessário, a gente grava frequências na água. A água que vai para o aquário recebe uma frequência que energiza a água. E o aquário é um aquário que consegue ter vários tipos de corais diferentes no mesmo meio. É incrível esse aquário. E a gente tem essa simbiose. Só que um dia acabou a luz. E o dia que acabou a luz, né, começou a faltar oxigênio no aquário. Porque existe toda a tecnologia que joga ali o oxigênio para o aquário. Começou a desequilibrar o sistema. Tem as bactérias, né, que fazem toda a simbiose do aquário. Alterou o pH do aquário, diminuiu o oxigênio do aquário, alterou o pH do aquário, aumentou a proliferação, desequilibrou a proliferação das bactérias do aquário, né? Os peixinhos começaram a sofrer, a eles mesmos gerarem tóxicos, né, toxinas endógenas, e a gente, por pouco, né, não perdeu todo o aquário. Então, é muito simples. Se você tem um aquário, se você der comida errada para o peixe vai adoecer. Se você não tiver um filtro no seu aquário, que é o nosso fígado, representa o nosso fígado, vai juntar sujeira, o aquário vai adoecer. Se a gente não tiver movimento das marés, ou seja, se o nosso corpo não se movimentar, vai causar um dano. Se a gente não tiver a microbiota do nosso intestino saudável, como o aquário dele, vai ter dano. É tão visível o aquário e um peixe, e a gente é tão claro para nós como esse meio pode alterar o peixe, e como que não é claro para nós entendermos que uma água com flúor e cloro que a gente acaba cozinhando vai adoecer nosso corpo, que um parasita vai adoecer, que uma alimentação errada vai adoecer, né? Então, dentro desse conceito do terreno biológico, qual que é esse terreno? A gente entende o meio. O meio ao qual as nossas células estão inseridas é o que favorece a nossa saúde e é o que favorece a nossa doença. E quais são os principais agentes agressores do nosso terreno biológico? Os principais agentes que adoecem o nosso terreno biológico, que adoecem o nosso corpo, são os metais tóxicos que estão
nos alimentos, no agrotóxico e pesticida, no creme dental que tem flúor, no desodorante que tem alumínio, na maquiagem que tem chumbo, na tintura de cabelo que é rica em chumbo, no nosso arroz que tem arsênico, no ar que a gente respira que tem cádmio, no amaciante que a gente usa que tem solvente, nos produtos de limpeza que são super agressivos. Então, esses são os principais agressores, tá? Que geram inúmeras patologias, como esses metais tóxicos, eles são muito parecidos com os minerais. Então, por exemplo, o alumínio, que é tóxico, é parecido com o zinco, ok? Essa característica faz com que o alumínio no meu corpo busque um receptor do zinco e entre no lugar do zinco. Só que essa célula só ia funcionar se tivesse o zinco, não o alumínio. Então, eu inativei a função da célula e ela vai morrer muito mais rápido. Entendeu? Então, por exemplo, Olha só a importância dos oligoelementos. Nossa, os oligoelementos é a nossa matriz. Oligoelementos. É o oligoelemento, né? Então, a nossa matriz é mineral. Só que a gente tem que pensar, se eu tomo um mineral sem tirar a toxina, o efeito é um pouco menor. Entendeu? Então, assim, o primordial, eu tô vendo que o meu peixinho tá desnutrido. Primeira coisa, e a boquinha dele tá entupida de sujeira. Não adianta eu colocar nutriente bom nesse aquário, eu tenho que limpar, desentupir a boquinha do peixe para ir, então, nutrir. E como que a gente faz para desintoxicar? Um dos meios da desintoxicação, você conhece? É o quelanthus, né? Que é um quelanthus da Physioquantic, o frequencial que quela, né? O nome já diz. Isso. Ó, o quelanthus esse você aí, conhece. Marícia. Como que ele funciona? A Marícia e a doutora Liane, que recentemente fizeram curso na área, né? Mais um aí, ó, para ajudar nós no terreno biológico, né? O que ele faz? Por exemplo, esse produto, dentro dele, o chumbo tem uma frequência, certo? Tem um código energético. Tudo no universo, qualquer célula do nosso corpo, bioquímica, antes dela formar uma molécula, ela era um conjunto de átomos. E esses átomos vibram. Então, existem tecnologias, tipo espectrofotômetro, tecnologia, né? Que identifica qual que é a vibração atômica de um parasita. Qual que é a vibração atômica do chumbo? Qual que é a vibração atômica do alumínio? Então, a gente consegue identificar, tem tecnologia para isso. Quando você identifica qual que é a frequência do alumínio, dentro da homeopatia, é possível a gente fazer aquela frequência numa potência de CH7, por exemplo, que é a frequência inversa. Então, quando eu tenho a frequência inversa, se eu tenho a frequência do alumínio aqui, eu tenho a frequência inversa aqui embaixo, eu vou ter o zero. Eu inativei energeticamente aquilo ali. Então, ele para de vibrar. Tá cortando bastante. Para mim cortou muito. Dá só uma respiradinha aí, vamos ver. Com as gurias. Como é que tá? Vocês Será que é o meu, pessoal? Tá o meu tranquilo, tá bom? O áudio? Ana Júlia, Marícia, pode. Eu cortou bastante para mim. Vamos ver. Continua então, Fernanda. Pois é, para mim tá bom aqui. Eu não sei quem tá. Se eu estão me ouvindo bem, Lu? Eu acho que é a sua internet que deu algum probleminha. Qualquer coisa você me chama. Tu tá me ouvindo? Tu estás me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a sua imagem tá bem falha. Qualquer coisa, teria que ver se a será que não agora... tem... Não, eu tô com a internet aqui, da internet daqui mesmo. E... áudio... Estão falando, Fátima, áudio não está bom. Então estão falando... Viu? Ela disse que o meu está travando, né? Mas tudo bem, se o meu está travando, não faz mal. Deixa o teu, então. Se o teu tá bom, se as gurias estão vendo, o que importa. Continua, então, Fernanda. Tá. Então, olha só. Então, dando um exemplo aqui, né? Que é
pior coisa para o nosso corpo, que são esses metais tóxicos, né? Por quê? Porque o metal tóxico compete com o mineral. Nossas células precisam de minerais. A nossa digestão, basicamente, precisa de enzima, né? E essas enzimas vivem à base de mineral. Então, se eu tenho metal tóxico competindo com os minerais das minhas enzimas, a minha digestão toda vai ficar comprometida. Se eu tenho metal tóxico, né, competindo com o zinco, meu sistema imunológico vai ficar todo comprometido. Então, o que vai acontecer? A minha imunidade vai baixar, os bichinhos vão procriar, e tudo que eu como, a minha digestão comprometida não vira micronutriente. Então, eu começo a ser uma pessoa desnutrida e inflamada, porque eu não estou conseguindo digerir a alimentação que eu ingeri. Então super problema. Então, o que a gente pode fazer para esses metais tóxicos? Eu estou falando do quelanthus, porque eu sei que você já estudou, né? A parte de oligoterapia, você já estudou essa parte de quelar com produtos frequenciais, e eu citei aqui o quelanthus. Como que para as pessoas entenderem que ele funciona? Então, tudo existe como mensurar qual que é o padrão atômico. Então, uma célula hepática existe um padrão atômico. Uma célula do zinco existe um padrão. Uma célula do alumínio existe um padrão. Quando você mensura esse padrão e esse código frequencial, então você sabe qual que é o padrão, digamos, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Do alumínio. Então, o alumínio tem uma frequência de X, 2X. Se eu fizer alumínio, a frequência do alumínio vibrando em menos 2X, eu tenho 0. Então, digamos que quando você toma aquele padrão, aquela frequência do alumínio, ele vai entrar em ressonância com o alumínio, e o alumínio que está lá ligado no receptor, ele perde a força de ligação com o receptor, ficando muito mais fácil de eliminar do organismo. Então, esse é um meio, certo? De desintoxicação, que é importantíssimo e tem tanto resultado para o paciente. O outro meio tem a zeólita, que a gente vai falar na próxima live, que é um mineral que tem a capacidade de sugar esses metais tóxicos do corpo. Então, o alumínio tem carga positiva, a L++ na tabela periódica. A zeólita é um mineral vulcânico carregado com íons negativos. A larva do vulcão, quando eclode, entra em contato com a água do mar, forma uma rocha mineral pelo mineral da água do mar. Essa rocha, pela característica geométrica dela, que borbulhou porque ferveu, ela tem uma característica que ela é rica em íons negativos na membrana. Então, quando você toma a zeólita, ela começa a absorver esses metais tóxicos que estão nas mucosas, no intestino, no estômago, e por ionização, ela começa a absorver os metais tóxicos e atrair, que saem do fígado, e aí vai eliminando do corpo como um todo. Na live eu vou mostrar estudos, comprovações e uns 10, 20 casos na live. Vocês vão ficar impressionados. Então, a zeólita é um outro meio. Inclusive, a zeólita, ela é utilizada para filtrar água de aquário, uma qualidade inferior, né, do que a do uso humano, mas existe uma qualidade uma zeólita de qualidade inferior, que é usada para absorver toxina da água do aquário, em filtros de água, em filtro de aquário. Em filtros de água, ia dizer. A humana, ela é muito mais pura, né? Então, o benefício dela é 1000 vezes melhor. Então, a gente tem a zeólita como uma ferramenta, assim, impressionante. O que mais que a gente tem? O hidrovitalis. São essas 3 ferramentas que a gente usa, né? O hidrovitalis é uma tecnologia... O hidrovitalis é uma máquina, né? É um equipamento. Como que funciona esse equipamento? Nesse equipamento, lá tem mais de 4.000 frequências. Tem a frequência do alumínio, do chumbo, da cândida albicans, do ascaris lumbricoides, né? Tem a frequência do mercúrio, tem 4.000 frequências ali, ok? E aí você quer tirar o alumínio do corpo. Você seleciona alumínio no software. O alumínio, a máquina vai emitir a frequência do alumínio. E a pessoa recebe essa frequência. O alumínio começa a ressonar com alumínio. Só que o que vai fazer o alumínio que está lá no meu cérebro sair do meu corpo?
O alumínio que está lá alojado no meu cérebro, por exemplo, tem uma carga positiva. Então, pelo mecanismo de cataforese e troca iônica, o alumínio começa a se mobilizar querendo os elétrons que o eletrodo da máquina está enviando. E acaba saindo pelo poro do pé e oxidando, né, na superfície da água. Então, acaba saindo pelo poro do pé essa toxina. Então, Por esses isso três... que é o contato, que é o pé no contato com a água que vai receber essa carga. Isso. Vai receber essa informação, digamos. É assim, você vai colocar esse o pé recado para... funciona assim. Você vai colocar essa tecnologia, né? Tem a tecnologia e um software com computador. Você vai colocar a pessoa coloca os pés numa bacia com água. Só água e sal. Por quê? Porque o sal faz corrente elétrica. Então, dentro dessa bacia, você vai colocar um eletrodo. Esse eletrodo vai estar emitindo para essa água a frequência do alumínio e elétrons negativos. Ok? O que vai fazer essa frequência ultrapassar a barreira da água e entrar no corpo? O sal, que faz corrente elétrica. Ok? Que faz a corrente elétrica. Então, a frequência absorve e pela corrente elétrica, toda aquela toxina começa a se mobilizar em sentido ao eletrodo, querendo os elétrons. Entendeu? Por isso que sai pelo poro do pé. Capta. Capta. E aí, o poro do pé tem mais de 5 mil poros, né? Então, é super poroso e acaba conseguindo eliminar ali essas toxinas. Nos Estados Unidos, já tem roupa que tem essa capacidade, né? Então, Olha tem só. palmilhas detox que puxam essas toxinas. Também. Só que aí, Fernanda, imagina... Oi. Fernanda, tem uma perguntinha aqui, tu dá licença um pouquinho? Claro, eu já li ali. Não sei se tu já viu aqui, né? Então tá. Primeiro se faz a desparasitação ou a desintoxicação? Essa é a da pergunta, Vanessa, né? perguntando o que faz primeiro, só para as outras pessoas também. Então, vamos imaginar voltar lá para o conceito do terreno biológico e do aquário. A gente tem um aquário com verme comendo o nosso nutriente, ok? E a gente tem um aquário todo sujo. O aquário sujo está inibindo o nosso sistema imunológico. O aquário sujo, os metais tóxicos, né, estão piorando a nossa digestão. Eu posso ir lá e matar o verme. Só que se eu não tirar o metal, eu vou continuar sem conseguir digerir o alimento e ingerindo verme todo dia. Por quê? Porque as nossas enzimas digestivas são a nossa primeira barreira no corpo, é a acidose estomacal. Porque a gente ingere agentes patológicos todo dia, no alimento, no alface, toda hora. Então, a primeira estratégia é tirar o metal tóxico. Para quê? Para a gente ter a própria ajuda do sistema imunológico quando a gente for atacar o parasita. Para quê? Quando a gente tira o metal tóxico, nosso sistema digestório melhora e a gente evita a retrocontaminação. Porque quando a gente comer, né, ingerir um alimento, a gente com as enzimas digestivas, a gente que numa primeira barreira já evitar um grande número de agente patológico. E imagina lá aquele aquário, tá sujo e tem verme. E aí você coloca um albendazol lá dentro, ou um sequinidazol, para matar o verme. Esse verme vai morrer e vai evaporar ou vai morrer e vai ficar lá dentro? Vai morrer e vai ficar lá dentro. Ou seja, vai sujar mais ainda o corpo. Vai congestionar ainda mais o corpo. Então, a gente sempre sugere o paciente começar com um protocolo de desintoxicação, que a gente associa frequenciais, a gente associa zeólita, a gente acelera esse processo com o hidrovitalis. O hidrovitalis tem alguns benefícios. Por exemplo, ele age na parte das ligas e amálgamas. O hidrovitalis já tem, por exemplo... Você tem uma tireoide, certo? Isso. Então, digamos que você tem... Aquele aquário tinha um monte de peixe morrendo, certo? Quando você limpa o aquário, quando você tira os vermes do aquário, quando você dá comida boa, a maioria dos peixes vão melhorar, não vão? Sim. Mas todos os peixes vão melhorar?
Não, tem alguns que não vão conseguir melhorar, mesmo eu tratando o aquário. Qual é a única maneira de tratar esse peixe? Com frequência específica para o peixe. Então, o cavalo marinho continuou doente. Eu limpei, a tireoide não reagiu. Então, eu vou tomar frequência para tireoide. Entendeu? Então, existe uma lógica dentro desse conceito do terreno biológico. Então, um exemplo, né? A sua tireoide estava cheia de flúor, de cloro, estava desequilibrada. Aí você foi lá e tirou o flúor, tirou o cloro. Fazia tanto tempo que essa tireoide não recebia iodo e estava com aquele flúor e cloro ali, que ela já nem sabe mais ser uma tireoide saudável. Então, mesmo que você tire o flúor... Aí tem que usar a informação da tireoide. Que vai ressonar novamente. Vibrar e vai estimulando aquelas células. Frequência. É como se fosse um coaching para as células. Tireoide, vocês trabalham assim. Rememorar. Isso mesmo. Então, qual que é o nosso principal trabalho, assim, as vistas do terreno biológico? É identificar o que está adoecendo o corpo do paciente. Quais são os metais tóxicos? Exemplo. Lá no Hidrovitalis tem mais de 50 tipos de toxina, ok? Por exemplo, se eu chamo Paula, quem olha para mim? A Paula, ok? Paula. Se eu chamo Nazareno, só se eu tiver um Nazareno que ele vai olhar para mim, entendeu? Então a máquina funciona o seguinte... Eu mando a frequência, se eu mandar a frequência do chumbo e tiver chumbo, o chumbo vem. Se eu mandar a frequência do cádmio e não tem cádmio, o cádmio não vem. Se tiver mercúrio... Mas também não tem problema nenhum, mal. Não vai causar efeito colateral. Não faz mal, né? Não faz mal. Agora, certo. Se eu tiver mercúrio e não chamar o mercúrio vem? Não. Então, o principal trabalho... Não, porque eu não estou chamando, então ele não vai vir. Eu não estou oferecendo dinheiro nem elétrons para ele. Ele só vai vir por troca, entendeu? Então, qual que é o principal trabalho dentro de uma terapêutica às vistas do terreno biológico? É identificar o que está adoecendo esse aquário, identificar o que está adoecendo essa pessoa. Quais são os tóxicos que essa pessoa tem? Quais são os parasitas? Quais órgãos estão bons ou estão ruins? Quais elementos estão faltando ou sobrando dos oligoselementos? Pode falar. Fernanda, então assim, para o nosso público aqui, a pergunta que é para mim também. O terapeuta, o profissional da área da saúde aí, para diagnosticar, faz a solicitação dos exames, né? Para saber, em casos mais, para saber qual é o tóxico, o que está adoecendo, qual é o excesso de alumínio, qual é o excesso de cádmio, por exemplo. Sim, porque entendi. Tem casos olha só, e já dá para se identificar com umas perguntas, né, com o ambiente, terreno biológico do paciente, né? Então assim, o que acontece, né? Olha só. A zeólita... Biorressonância, isso mesmo. A zeólita, ela é um mineral que tem uma capacidade de absorver uma infinidade de metais tóxicos. Ela vai tirando gradativamente por ordem. Um dos últimos a sair do corpo é o mercúrio. O Hidrovitalis tem programa de metal tóxico geral. Ou seja, um programa retira, assim, tipo, 30 tipos de metais, ok? Mas aí você fez a frequência de alumínio e você não tinha alumínio. Não tem problema, eu só chamei o alumínio e não tinha ninguém para vir. Agora, quem eu chamei estava ali e veio. Ok. Veio. Essa é a importância também. Só que... só que quando a gente sabe, por exemplo, por exemplo, a gente limpou geral. Qual é o metal que está adoecendo essa pessoa? Por exemplo, às vezes essa pessoa está intoxicadíssima por flúor. E você tem uma ferramenta de qual é o metal que persiste nessa pessoa. Aí
você está fazendo geral e está esperando que esteja limpando. Só que se a gente tivesse um método de avaliar, a gente poderia saber se tem algum metal que está persistindo, por exemplo, o flúor. E esse flúor é totalmente depressivo, altera a tireoide, deixa a pessoa dopada, sem cognição, sem raciocínio, enfim. Era até usado para deixar as pessoas assim mais lerdas, né? Mais, digamos que, boiada, né? Enfim. Se a gente tivesse um meio de identificar, e existe esse meio, que é como foi falado ali, pela biorressonância, você ia ver, olha, persistiu o flúor, das duas uma. Ou você tinha muito flúor no corpo, ou você está se retrocontaminando com flúor. Aí você vai te chamar a atenção e você vai perguntar, qual pasta de dente você está usando? Você ainda está cozinhando com a água da torneira? Vamos colocar um filtro de osmose na sua casa, entendeu? Você ia conseguir entender essas coisas. Então, e essa biorressonância, Fernanda? Tem que ter uma máquina para fazer a biorressonância? Existe máquina de fazer a biorressonância, que é o ProSync, que é uma máquina que identifica qual é o metal tóxico, qual é o parasita. Só que existe um meio das pessoas, existe existe o aurímetro, você deve conhecer, que é um outro teste de balanço muscular. Exemplo, o que Albert Fritz Popp, que é da teoria dos biofótons, chegou a ganhar o prêmio Nobel Mundial. O que ele falava? Que quando o corpo entra em contato energeticamente, mesmo que seja, com uma substância, se aquilo for ruim para a pessoa, o corpo bloqueia a energia por um certo tempo. Por exemplo, se você entra... Sabe a mulher grávida que tem aquele desejo? É o corpo dela falando, coma isso que nesse alimento você vai encontrar uma substância necessária para o feto. Às vezes você olha para um nutriente, para uma coisa, e você já se sente mal só de olhar. É o seu corpo falando, isso te faz mal, ok? Existe um meio de você testar. É importante respeitar e identificar alguma coisa não está certa. É o sinal. Sim, com certeza. Isso foi um exemplo, que é uma técnica que a gente pode usar para identificar a presença. Então, por exemplo, existem testadores. Lá na farmácia Alecrim, a gente fez testadores de metais, de parasitas, vários testadores, ok? Você pega na mão o testador de metal tóxico. Se você perde força, testa por Bidort porque você tem esse metal. Sim. É uma maneira de um profissional identificar. Vocês identificam por Bidort, vocês identificam por balanço muscular, vocês identificam pelo aurímetro, vocês identificam pela biorressonância eletrônica. Eu gosto muito do ProSync. Por quê? Porque vem um relatório escrito, né? E aí eu não tenho que ficar anotando, enfim. É mais prático. Mas eu uso o Bidort todo dia em casa. Por exemplo. Em casa. Eu até hoje outras coisas. Para saber o que eu vou comer, por exemplo. Porque eu não sei se eu me contaminei muito quando eu era criança, que o meu pai tem fazenda com agrotóxico, que eu tenho muita sensibilidade alimentar. Então, às vezes, eu como uma coisa e me faz muito mal. Eu sou um perfil de diátese 1, que tem uma tendência, né, a ter uma hiperreação àquilo que não me faz bem. Então, e também toda essa questão hepática, contaminação que eu tive por agrotóxico, me torna uma pessoa assim, muito sensível ao alimento. Então, assim, se às vezes ontem à noite eu não testei, comi ovo de codorna. Olha só que sacanagem que aconteceu comigo ontem. Eu não de tão mal que eu passei. O meu dia hoje foi estranhíssimo. Então, né? Acho que estão. Oi? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Fernanda, então, por exemplo... Tem muito assunto, vai continuando, só que o nosso horário já tá faltando uns 4 minutos só, tá? Tá. Mas, eu concluo isso e a gente já se despede. Como a gente vai ter um outro momento ainda, a gente dá continuidade, né? Sim. Então, o que eu quis dizer é uma dica super legal para as pessoas, para elas saírem daqui já traduzindo isso em algum benefício, né? Então, por exemplo, ontem eu comi uns ovinhos de codorna, teoricamente proteína, e o ovo é o melhor alimento do mundo, né? Depois do leite materno, ok?
Eu comi aquilo, Sim. passei mal a noite inteira. Hoje foi um caos o meu dia de trabalho, me deu dor de cabeça e tal. Aí eu falei assim, nossa, não tô podendo com ovo. A moça que trabalha na minha casa, eu ia te falar que para você não comprar mais desse ovo que tinha um monte estragado. Os Olha estragados ela só. jogou fora e aquele ali que parecia não estar estragado, ela deixou cozido. E eu comi aquilo e passei super mal. Agora, se eu tivesse testado, eu tinha visto, entendeu? Por exemplo, como que você pode testar? Sim. Eu estou fazendo uma bolinha, ensinar as pessoas, ok? Ok. Sim. Lu, você seria meu... Ah, Vanessa, ó, eu vou só, pedir... só elogios aí, ó. Vanessa Garcia, Renata Alegra, mandando Tá. positivo. Eu vou pedir ajuda para uma pessoa Thalia, aqui, tá bom? ó, sensacional a explicação. Que pena, é pena a gente não poder ter uma Não, mas live a de gente 2 faz horas, outra. assim, sem tempo para terminar. Hoje é aniversário. Suzana. Se não tivesse aniversário do meu marido, ele saiu agora, mas eu tô organizando uma festa surpresa. Ele nem sabe, vai ser uma festa super maravilhosa. Ai, agora ele vai que ele tá assistindo. Meu, acabou. Acabou a Que é surpresa. amanhã, né? Mas Que é... eu acho que ele tá Ele tá assistindo aí. assistindo! Acabou a surpresa. É, acabou a surpresa, né? Ai, Mas tudo Fernanda, bem. não podia contar Ai, assim ao vivo aqui, contar ao vivo surpresa. ai, gente, eu nunca consigo fazer uma surpresa. Eu tenho problemas. Eu sou ariana, muito impulsiva. Mas eu quero terminar a live Sim, mostrando um negócio que eu tenho um tempinho ainda, tá bom? Incrível, tá só para bom. as pessoas verem. Peraí. Não, a Fê, eu me apaixonei por ela e por todo o pessoal lá da Nova Tati, Ciência. olha Renata, só. não Vou ensinar acredito, vocês a não fazerem em casa. acredito. Vou pedir ajuda aqui de uma pessoa maravilhosa. Pode sentar, Lu. Olha só. Faz o teste. A Luciana vai fazer, ok? A mão direita dela, ela faz uma bolinha. E eu vou testar, tem que pedir ajuda. Com a outra mão, assim, faz o círculo assim. Tenta não deixar ela abrir. A força dela. Ela tem muita força. Se eu Faz a colocar pergunta. um celular aqui, ó, ok? Eu vou testar. Ela perde a força, tá vendo? Ela abre a mão. Porque o celular tá roubando a energia dela. Ainda mais que eu coloquei no ombro, né? Que corta a informação, entendeu? Vamos chegar mais perto ali, Lu. Bem rapidinho. Olha só. A Lu, minha assessora, está me ajudando. Eu vou testar, vou repetir. Testando a força da Luciana. Ela tem muita força. Eu coloco aqui um celular e testo a força de novo. E testa novamente. Ela perde, tá vendo? Abre a mão aqui, ó. Tá vendo? Abre. A mesma coisa a gente pode testar com alimentos. Exemplo. Sensacional o teu exemplo prático aí. Sensacional. Olha, ela mantém forte. Orgânica, era o que eu tinha ali na cozinha. Ela perde força, olha. Tá vendo? Mesmo sendo orgânica. Abre, tá vendo? Tá vendo? Uhum. Mesmo sendo uma banana orgânica. Um limão meio velho. O limão é velho, mas faz bem para ela. Uma maçã que estava ruim. Perde muito a força, ó. Tá vendo? Tá vendo? Isso. Uhum. Obrigada, Lu. Isso nós o que acontece? Utilizar o Bidort. Isso daí todas as pessoas deveriam fazer. Porque às vezes, pela medicina chinesa, por exemplo, tem o horário do baço de manhã. De manhã é bom comer batata doce, né? Comer inhame, comer cenoura. Se você testar o alimento, você pode autotestar assim, ó. Pensa na cenoura. Uhum. Para mim, nem abre. Se eu pensar na carne vermelha, já começa a me enfraquecer, ó. Então, as pessoas têm uma técnica fantástica que pode mudar a saúde delas. Simples. O que gastou? Nas mãos. Nas nossas mãos. Uma técnica a gente pode nas nossas fazer. mãos, assim.
a gente pode fazer isso, né? Uma live até ensinando as pessoas a se autotestarem, falando um pouco de alimento. Fernanda, vai cair, né? 15 segundos, tá? 15 segundos, Pessoal, amor. Espero vocês na próxima live sobre desintoxicação. Até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui. Tá bom. Tchau. Obrigada.